Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio, e hoje eu tenho uma pessoa especial aqui conosco, ela que veio da área da saúde, que hoje ajuda outros profissionais também a se posicionarem. Tenho certeza que vai trazer muitos insights positivos para a nossa conversa. E eu tenho uma apresentação, porque ela merece. Enfermeira de formação, Bruna tem mais de 20 anos de experiência no ecossistema da saúde e 15 anos na educação. Hoje atua com exclusividade como estrategista de marca pessoal e desenvolvimento profissional, com foco em resultados. É especialista em gestão de negócios, branding e marketing digital, além de mestra em educação. Sua atuação une conhecimento técnico à habilidade de posicionar profissionais no mercado, ajudando-os a construir autoridade e diferenciação. Seja muito bem-vinda, Bruna! Olá, Miriam, muito obrigada. É uma satisfação enorme estar aqui. Agradeço muito pelo convite, pelo espaço, para juntas conversarmos, bater um papo bem interessante para que os nossos públicos se beneficiem. Perfeito. Eu que te agradeço e já para nós começar a aquecer aqui, né? Bruna, eu quero entender como que foi esse processo, né? De sair tantos anos de enfermagem e agora vir para a questão de marca pessoal. Conta como que foi essa transição. Te conto, Miriam, que foi em um momento bem turbulento da minha vida. 2019 foi o marco e foi o ano que eu passei por uma demissão. A primeira e única, graças a Deus, mas foi um momento assim bem difícil, porque eu vinha de uma constância de experiências positivas, profissionais, e aí eu me vi desafiada por um desligamento aos 29 anos, como professora universitária, no meio de um semestre, onde nenhuma universidade está contratando nesse período, e eu precisei me reinventar. Tive sorte, né, de encontrar uma universidade, então, mesmo neste período, mas oportunidade profissional à parte, eu tive a maturidade de parar e pensar criticamente sobre o meu papel. Como que eu poderia ter me posicionado diferente para que este desligamento não tivesse acontecido, até onde a contribuição ou a interferência foi minha, onde eu poderia ter um posicionamento diferente de verdade, ou até onde eu não tive controle. E aí que eu me dei conta que muitas questões estavam relacionadas à minha marca pessoal. Então, tendo contato com a marca pessoal de uma forma mais teórica, mais complexa, mais profunda, eu entendi que também poderia ser a resolução de muitos problemas, tanto do mercado de trabalho, falando de serviços, de empresas, de gestores, como também do lado do profissional, podendo então se desenvolver mais, se diferenciar através das estratégias de gestão de marca. Então, começou por um evento negativo, passei a olhar para a minha marca de uma forma diferente, fazer a gestão da minha marca e me apaixonei e decidi então que era com isso que eu gostaria de trabalhar dali para frente, ajudando outros profissionais a se beneficiarem também. Perfeito. E tu traz algo que é muito importante. Primeiro que foi uma oportunidade, né? Te deram uma oportunidade. Exatamente. E segundo, da gente olhar para a marca pessoal, inclusive enquanto a gente está trabalhando em outros negócios, né? Porque tudo comunica. E se a gente consegue ter esse posicionamento claro, ser proativo, buscar dentro do negócio, não é só a empresa que ganha, né? Como muitos pensam, mas a gente como carreira, profissão também ganha, né? E aí, hoje conversando com alguns convidados, ele me trouxe um insight que ficou na minha mente no sentido de que se a empresa não tá vendo, o mercado tá vendo. E aqui a marca pessoal é essencial disso, né? Se a gente não tá... Alguém tá enxergando o teu trabalho, principalmente quando tu faz bem feito, né? E Bruna, tantos anos na educação, né, na questão da enfermagem. Hoje a gente percebe que o mercado da área da saúde tem um grande desafio, né, de conseguir mostrar essa questão da credibilidade, de que realmente entende do que faz, né, mas por onde começar a olhar para construir essa marca profissional? Tanto de médicos, de enfermeiros, qualquer profissional, na verdade, né, mas eu sinto que tem uma dor muito grande na área da saúde. Por onde começar a olhar?
O que acontece, Miriam? Nós temos ainda uma certa resistência de alguns profissionais de aceitarem que nós vivemos em outro momento de mundo. Então, principalmente profissionais com mais tempo de formação, o questionamento de por que é que hoje eu preciso investir em estratégias que vão além da minha capacidade técnica para que eu me diferencie, para que o meu trabalho seja reconhecido. Porque, de fato, anos atrás, você sendo bom tecnicamente, bastava. Sim. Você comprovando a tua habilidade técnica através de diplomas, através de resultados nos pacientes ou no público que você atende com o serviço, com o produto, era suficiente. Só que hoje, frente a tantas mudanças que foram acontecendo, não é mais suficiente. E nós precisamos, sim, adotar estratégias que nos permitam alcançar a diferenciação no mercado. Então, penso que o primeiro ponto é o profissional aceitar esta nova realidade e se reconhecer como uma marca. Que antes, quando você trouxe a questão de algumas vezes se esconder atrás da marca do negócio, por quê? Porque muitos profissionais ainda não têm esta maturidade, esse entendimento de que todos somos uma marca. Independente da nossa área de atuação, da nossa área do conhecimento, todos nós somos uma marca passível de ser gerenciada, assim como a marca de um negócio, como a marca de um produto. Então, quando eu me reconheço como uma marca e entendo que eu consigo fazer a gestão desta marca de uma forma assertiva, de uma forma intencional, com os objetivos profissionais que eu tenho, o jogo muda. Por quê? Porque aí eu passo a olhar para tudo aquilo que influencia a minha marca pessoal com uma intencionalidade maior. E não é criar um personagem, não é ser persuasivo em excesso, de forma negativa, não é adotar estratégias que vão burlar, mas é sim adotar estratégias que vão fazer com que eu consiga deixar aflorar aquilo que eu tenho de melhor e tentar minimizar, lapidar aquilo que não me beneficia tanto. Exato. A questão da intencionalidade eu gosto muito, defendo também, porque sim, a gente precisa ser intencional. Uhum. Quando a gente está aqui na frente do microfone, a gente tem um objetivo por estar aqui na frente do microfone. Quando a gente decide se posicionar na frente de um stories, deveria ser também. Uhum. Então, sim, a gente não tem que só aleatoriamente, hoje eu me deu uma vontade, hoje eu tô inspirado, hoje eu vou fazer tal coisa. Ok, mas ela tá comunicando aquilo que tu quer, como o outro tá te percebendo no mercado também, né? Exatamente. Porque se a gente não cuida, começa a criar ruídos em torno da nossa marca. E aí, muitas vezes, tu quer elevar o high ticket, né? Quer elevar a percepção e tá cheio de ruídos que não comunicam o valor. Exatamente. Eu costumo dizer que nós emitimos mensagens a nosso respeito do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. E se duvidar, até dormindo. E quando nós temos esse entendimento, nós também precisamos pensar em quais são os pontos de emissão dessas mensagens. E são os mais diversos. E nós temos um grande problema, que alguns profissionais ainda associam e pensam ser sinônimo marca pessoal e imagem. E não, a nossa imagem, ela é um componente da nossa marca. Então, não basta eu me preocupar, por exemplo, com a mensagem que eu vou estar emitindo a partir da minha aparência. Eu também preciso pensar em todos os outros pontos para que a gente consiga alcançar a coerência, como você mesmo disse. Porque eu não posso me apresentar de uma forma, escrever de outra, falar de outra, ter o meu Instagram, a minha rede social com uma outra perspectiva. Isso tudo precisa estar alinhado para que eu consiga, então, uma constância de mensagem a ser emitida pela minha marca e assim o outro me perceber e acostumar com essa caracterização da minha marca e automaticamente eu passar a ser lembrada sempre desta forma. Perfeito. Então, todos nós temos o poder de decisão, de decidir de que forma desejamos nos posicionar, como fazer isso, que estratégias adotar para que então a gente consiga moldar a percepção, a interpretação do outro e automaticamente as opiniões que serão formadas a nosso respeito. Exato. A gente pensa sempre
como eu quero ser lembrado, né? Mas, na verdade, é como eu quero ser percebido. Eu acredito forte nisso. Sim. Porque, naturalmente, a gente vai comparar, né? Como é o fulano do Beltrano, é normal, é natural do ser humano, né? Mas daí entra exatamente esses aspectos que tu traz. Se a gente é coerente no Instagram, dando, né, exemplos, lá no teu consultório, né, na tua empresa... Em qualquer lugar que a pessoa se conectar contigo, existir essa coerência e tu conseguir comunicar a mesma mensagem, as pessoas vão começar a ter percepções sobre você, né? E eu tenho um exemplo do Arthur Bender que eu gosto muito. Ele diz assim que percepções é o que a pessoa fala quando tu sai da sala. Exato. Porque aí é exatamente isso, né? Como que o outro tá te vendo, como ele tá te falando, te apresentando para outra pessoa, que imagem ele tá criando de ti, né? E um ponto bacana também da gente usar esse exemplo, a gente consegue determinar muito sobre uma pessoa, inclusive se ela não tá ali só pelo ambiente onde ela tá. Se é organizado, se é uma desordem, e isso também comunica na marca. E imaginem, pessoal, a gente vai lá num advogado, né? Tá uma bagunça, uma desordem, a gente não vai contratar aquela pessoa ali, se ela já tá comunicando isso, imagina para te defender num processo. Exatamente, né? E esses dias mesmo eu conversava com uma mentorada, explicando para ela a importância de a gente conseguir, então, pensar criticamente sobre que mensagem eu estou transmitindo a meu respeito com esta decisão, com este comportamento, com esta ação. E aí eu trouxe para ela o exemplo do profissional que quer ser lembrado como um profissional que é dedicado, que é atualizado, que sempre busca entregar para o seu cliente, para o seu paciente, aquilo que tem de mais atualizado, aquilo que é embasado cientificamente. Mas aí você pergunta para esse profissional quando foi a última vez que ele fez um curso de atualização, que ele participou de um evento presencial. E aí faz mais de 5 anos. Como acreditar que, de fato, ele é isso que ele está tentando transmitir? Exato. Então, esse é um exemplo simples, mas que reflete muito essa coerência entre como eu desejo ser lembrado, as mensagens que eu desejo transmitir e como, de fato, o outro vai me perceber. E existe um raciocínio que nós precisamos fazer que influencia muito na forma como o outro nos percebe, que é como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me reconheço. Isso vai influenciar diretamente na forma como eu me vendo, como eu me posiciono, que vai impactar diretamente na forma como o outro vai me interpretar. Exato. Então, é um ciclo. Se eu não consigo reconhecer o valor do meu trabalho, se eu não consigo me ver como uma profissional diferenciada, se eu não consigo me sentir confortável com a exposição, eu vou me vender desta forma e o outro vai interpretar aquilo que eu estou comunicando. Exato. Então, quando eu não consigo alcançar os resultados que eu desejo, quando eu não consigo estar nos espaços que eu gostaria, quando eu não consigo ir para o próximo nível, muitas vezes é porque eu não estou permitindo, porque eu não estou adotando as estratégias corretas. Eu vou aproveitar esse gancho, porque eu te ouvindo me deu um insight, que é algo que eu vejo muito. Quando a gente fala em marca pessoal, inevitavelmente eu lembro sempre de profissionais, né? De saúde, advogados, contadores, em geral. E vem muito aquela coisa assim, né? Nossa, olha só, eu tenho 3 só pessoas para atender hoje, né? Vou ter que aumentar a minha agenda. Vamos aumentar, vamos trazer mais pessoas, né? Aí vem o burnout, porque tá lá sobrecarregado, bate um teto operacional, mas ele acha que tá arrasando. Porque imagina, eu tenho 10 pessoas para atender hoje. E é muito disso. Não consegue se ver como um negócio. E aí, muitas vezes, tá preso na operação, só vive para trabalhar. Eu conheço muitos profissionais, principalmente da área da saúde, que, olha, é engraçado, eles trabalham com saúde, mas estão adoecendo. E muito porque estão muito presos no operacional. E a provocação que eu deixo é essa. Você quer uma agenda lotada ou você quer uma agenda leve e lucrativa? Se tu quer uma agenda leve e lucrativa, começa a olhar para esses pontos que tu traz.
a coerência interna, como eu me vejo no negócio, e a partir disso ir construindo todos esses pilares nos pontos que os clientes têm contato com a marca, né? Como é importante. E, Miriam, uma estratégia que nos ajuda a minimizar esses riscos de chegar, né, no adoecimento por excesso de trabalho, por daqui a pouco estar descontente com o que está fazendo, é o autoconhecimento. Sim. Eu, às vezes, até pareço repetitiva de tanto falar de autoconhecimento, mas é o ponto inicial de qualquer processo de gerenciamento de marca. Até mesmo da marca de um negócio, mas da marca pessoal é imprescindível. Por quê? Porque ao parar para olhar para si, para se conhecer, para se entender, nós conseguimos alcançar a clareza de onde nós desejamos chegar, de qual é o nosso objetivo profissional. E a partir desta clareza é que nós vamos embasar todas as nossas outras decisões. Por exemplo, o que é que eu quero para o meu consultório? Eu quero pacientes convênio, eu quero pacientes particular, eu quero trabalhar muito, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu consigo ter esta clareza e direcionar corretamente as minhas decisões que vão me levar mais rápido ou de uma forma mais leve para o meu objetivo. E quando que eu me perco no caminho? Quando eu não penso criticamente, não só sobre a minha marca, mas sobre a minha trajetória profissional, sobre o meu desenvolvimento profissional, e eu deixo a minha carreira evoluir, como eu digo, na velocidade do vento. Então, se o vento está mais forte, eu evoluo mais rápido. Se o vento está fraquinho, eu vou a passos de formiga. E isso acontece com muitos profissionais. Por isso que quando eu decidi que eu gostaria de desenvolver um método para trabalhar com os meus mentorados, com os meus clientes, eu sempre tive em mente que eu não queria apenas olhar para a marca pessoal do profissional, mas eu também queria olhar para o desenvolvimento profissional deste profissional. Porque uma coisa é casada com a outra. Eu não consigo olhar para a marca de um profissional que não vislumbra o seu desenvolvimento. Então, esta clareza que o autoconhecimento nos traz, ela facilita muito esse processo de gerenciamento de marca e nos ajuda muito a diminuir os desafios, as lacunas, os percalços da nossa trajetória. Perfeito, Bruna. É bem isso. E um desafio que eu percebo também, né, com a questão da internet, do digital, enfim, muitas das novas gerações, né, já nasceram ali com o celular, pega ali, faz um vídeo, né, e isso muitas vezes alguns profissionais mais de tempo, né, de casa, de carreira, sentem-se perdendo espaço, inclusive, no mercado, né? Porque se formou em medicina, dando um exemplo, muitas vezes nem tem todo esse know-how prático, né, experiência, mas já tá voando, né, já tá muito à frente. E aí vem muito aquela questão assim, mas sabe menos do que eu, né? E já tá assim, já tá tão à frente. Mas o porquê daí, muitas vezes, né? É porque já valorizou desde o princípio ali a questão do posicionamento da sua marca, né? Estratégias do que eu quero comunicar, quem é o meu potencial cliente, sobre qual assunto eu quero falar, né? E já foi construindo isso. E eu vejo que quem tá mais tempo no mercado tá muito consolidado no físico. Mas agora a pergunta que eu te faço, como trazer essa autoridade pro digital? Principalmente pensando nesses profissionais que já estão tempo aí no mercado e que também querem ser competitivos, pensando nessa nova geração. Um ponto, Miriam, que nós precisamos considerar, que ele não pode ser eliminado da nossa criticidade, é que, como você disse, os tempos são outros, né? Nós temos, então, profissionais que estão indo para o mercado de trabalho agora na área da saúde, que desde o início da sua graduação, por exemplo, já usavam a tecnologia a favor da sua formação. E nós temos profissionais que foram formados com uma educação muito mais tradicional, que é o meu caso, inclusive. Então, eu, por exemplo, o empreendedorismo. Eu não tive nada relacionado ao empreendedorismo na graduação com este nome. Hoje eu entendo que vários dos conteúdos, vários dos meios que foram usados, inclusive, para me ensinar,
tinha o envolvimento do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo dos professores, mas esse nome não era dito. Então, eu fui para o mercado de trabalho sem saber ou sem ter a clareza de que uma enfermeira poderia empreender. E isso acontece com vários profissionais da área da saúde, que vêm de uma formação tradicional, muito tecnicista, que hoje ainda temos essa lacuna entre a formação e o mercado de trabalho. Evoluímos bastante, mas ainda precisamos evoluir. Então, muitas instituições ainda com um currículo muito tradicional. E aí eu já estou no mercado de trabalho há alguns anos, fazendo aquilo que eu aprendi na graduação, aquilo que eu sei que faz parte da minha profissão, e agora, de uma hora para outra, vira a chave e várias outras demandas caem sobre a minha atuação profissional e eu preciso fazer entregas que eu não tenho conhecimento teórico e nem habilidade prática. Sim. E nem tenho a consciência da importância disso. Então, se colocando no lugar desses profissionais, é perfeitamente compreensível a dificuldade que eles possuem, porque eles não foram preparados para isso e muito menos educados. Então, o que hoje é natural para os profissionais mais recentes, para outros profissionais não é tão fácil assim. E quando nós temos a consciência, desenvolvemos, na verdade, a consciência, outros caminhos se abrem. Então, eu vou buscar por ajuda daquilo que eu não tenho condições de fazer sozinho. Eu vou buscar, então, por um estrategista de marca, eu vou buscar por alguém que tem estratégias de vendas, de marketing, mas eu preciso estar aberto para isso. Se eu mantenho a minha mente fechada, a minha mentalidade lá detrás de quando eu fui formado, eu vou ficar no mesmo lugar, no mesmo espaço. E aí trazer isso para o digital. Eu sempre digo que nós precisamos ser para parecer ser. Então, aquele profissional que investe unicamente no digital, principalmente falando de profissionais da saúde, que a relação com o outro é muito forte e é o que sustenta as nossas profissões. Sim. Quando eu invisto apenas no digital, eu tenho sim um risco, na verdade, de não ter uma marca sustentável no mercado no longo prazo. Então, eu posso sim conseguir alguns resultados positivos, imediatos, de sucesso, visibilidade maior, porém eu tenho riscos de não conseguir sustentar isso por estar investindo apenas no digital. Mas quando eu tenho uma trajetória, um profissionalismo, uma entrega já consolidado no físico e trago isso para o digital, isso se facilita, isso potencializa, se torna mais natural, né? Porque eu estou refletindo no digital, na internet, aquilo que eu faço no offline. Mas não fazer é o principal problema hoje em dia. Sim. Por quê? Parece até clichê falar, né? Porque é o que todo mundo fala. Mas é a realidade. Hoje, quando você precisa buscar por um profissional, por um produto, por uma referência de uma empresa que entrega determinado serviço, onde você vai? Se não na internet. Se não naquilo que está na palma da tua mão. E se eu não encontrar? Você não vai ser uma opção para mim. Exatamente. E eu sou um exemplo de cliente que não encontrou ou que não confiou no serviço do profissional por não ter tido uma impressão boa na rede social. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive a indicação de acompanhamento nutricional. E o plano de saúde me indicou 5 profissionais. E automaticamente eu fui para a rede social, porque eu não conhecia nenhuma das profissionais. Miriam, destas 5, 3 tinham o perfil fechado e 2 delas tinham o perfil aberto, mas nenhum dos perfis era com cunho mais profissional. E aí? O que eu faço agora? Será que essas profissionais são confiáveis? Será que essas profissionais, elas são diferenciadas? Será que elas são dedicadas? Será que elas são estudiosas? Será que elas buscam por atualizações? Qual é a importância que elas dão para a profissão, para a entrega?
se elas não querem refletir isso na rede social, que hoje é uma vitrine, que é onde nós também causamos as primeiras impressões, fez com que eu não escolhesse nenhuma das 5. Tu traz muitos pontos importantes na tua fala, né? Primeiro que o digital e o físico, um potencializa o outro. De nada adianta a gente construir muitas, né, empresas, principalmente anos de estradas, né? E agora estão começando a construir esse posicionamento, visibilidade do digital, mas precisa entender que no digital muitos clientes não as conhecem. Então, não adianta querer, mas a gente já é conhecido aqui no Vale. Várias vezes aconteceu isso, né? E quando começou, de fato, a criar um posicionamento, né? A consistência de conteúdos, que é algo que tu traz também, né? Aí, sabe o que aconteceu, Bruna? Muitos clientes chegaram assim, nossa, eu nem sabia que tinha essa empresa aqui na região. E há anos de estrada, né? Então, tem que ter esse entendimento de que um vai potencializar o outro, seja empresa ou um profissional, né? E o segundo ponto que tu traz é peça ajuda, seja humilde, né? Se mantenha humilde. Exatamente. A gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente precisa buscar ajuda de outra pessoa para nos auxiliar onde a gente não tem um conhecimento, né? E escute quem tá trazendo ajuda também. Exatamente. Porque eu vejo assim, tem muitos profissionais, advogados, médicos que têm muito conhecimento. Mas, Bruna, não adianta que nem tu tava buscando uma nutricionista, né? Não adianta eu querer falar de tudo lá no Instagram, porque daí tu não vai se posicionar em algo. Quando o cliente precisar, ele não vai saber, não vai nem lembrar que tu também faz isso, né? Então, é importante a gente pensar nesse plano, assim, vem a marca pessoal, como tu tá sendo percebido, toda essa construção dos valores, né? Mas daí já vem a parte da estratégia, no sentido de que vou me tornar referência nisso e não está perdendo oportunidades, né? Porta para dentro, pode seguir oferecendo outros produtos, inclusive vai ser um facilitador para o cliente, né? Mas a gente tem que buscar se posicionar para uma área específica. Não sei se tu concorda comigo, porque senão vira uma salada de frutas, começa a falar um monte de coisa e aí se perde. Muito dos ruídos de marca que acontecem é justamente por isso. Porque tu quer conversar com todo mundo, tu não conversa com ninguém. Aí a internet não é pra mim. Exatamente. Mas não é por quê, né? Porque não existe ali uma estratégia por trás. Quem tu vai atrair? E essa, acho que sem dúvidas é o maior desafio. Tu sabes que isso aconteceu comigo, inclusive. Quando eu comecei a me sentir segura na parte teórica, na parte de conseguir transmitir para o outro aquilo que eu já sabia sobre marca pessoal e então trabalhar com o gerenciamento da marca de outros profissionais, qual foi a primeira coisa que me ocorreu? Eu vou expandir, eu não vou ficar só na área da saúde, eu vou atender outros profissionais também, porque isso vai fazer com que o meu faturamento aumente. Só que qual foi logo, graças a Deus, logo de imediato, a percepção, a análise que eu fiz de que tinham muitos profissionais falando sobre marca pessoal, ensinando sobre marca pessoal, mentorando para o público geral. E isso fazia com que a concorrência fosse muito maior, com que a dificuldade de se diferenciar para um público fosse muito maior. E aí eu pensei, mas por que eu tô querendo pisar na grama do vizinho se eu tenho um território enorme, que é a área da saúde, para pisar com uma segurança maior? E foi essa decisão que eu tomei, que então, de fato, eu ficaria na minha grande área de origem, atendendo profissionais da área da saúde, com grandes diferenciais que seriam, então, positivos para a minha marca e para a minha própria autopromoção, que é entender da realidade daqueles profissionais e, então, ajudá-los de uma forma coerente, trazendo a teoria para a prática, fazendo com que eles alcancem resultados mais tangíveis, mais palpáveis. Então, isso que você traz de você segmentar, de você nichar, de você saber exatamente quem é o público que você quer atingir, faz muito sentido, porque isso inicialmente parece, eu vou falar para um público menor, isso vai me limitar, eu tô perdendo, mas logo ali na frente você vê que você ganha muito com isso, porque você consegue se tornar
mais conhecida, você ter uma visibilidade maior, você atingir o teu público de uma forma mais direta, talvez até em um tempo menor, alcançando resultados melhores e maiores do que se você estivesse querendo atingir um grande público. A autoridade, né? Exatamente. Porque tu entende muito daquilo. Uhum. No teu caso, viveu anos dentro da área da saúde, né? Exatamente. E tem uma questão muito particular da área da saúde também, porque vários pontos, assim, quando a gente vai mais pra parte das cirurgias plásticas, estéticas, né? Tu não pode prometer um resultado. Porque vai muito do paciente também, né? Sim. Ele tem que se cuidar, pensando ali numa cirurgia de redução de estômago, né? Se a pessoa ela não mudar e não entender que é um estilo de vida diferente, o cirurgião não pode prometer para ela um resultado que não vai conseguir entregar, né? Exato. E eu acredito que um dos pontos também de grande dificuldade de começar a construir esse posicionamento vem muito disso também, né? O que eu falo, o que eu não falo, como que eu comunico isso, será que isso aqui é legal? E aí tem também o conselho, né, que tá muito em cima. Então, eu sempre recomendo, sim, conteúdos educativos, que façam com que a pessoa entenda que esse é o resultado que ela pode atingir, desde que ela faça a parte dela, né? Como tu percebe esse processo também, já que tu veio dessa vivência, né? Olha, Miriam, eu vou te dizer que desta tua fala a gente consegue trazer vários pontos para discussão. O primeiro deles é você saber o caminho que você precisa percorrer e não querer abreviar, não querer apressar este caminho. Porque o que acontece? Muitas vezes os profissionais fazem o quê? Se formam ou já estão no mercado e vão, né, iniciar uma transição de posicionamento, vão rever o seu posicionamento. E qual é a primeira iniciativa? Até esses dias eu fiz um post sobre isso. Vou atualizar as minhas fotos profissionais, vou contratar uma agência de marketing, ou eu mesmo vou começar a profissionalizar a minha rede social e vou começar a produzir conteúdo. Mas esta é, sim, uma etapa extremamente importante, imprescindível para o posicionamento da nossa marca, só que precisa existir um trabalho anterior, que é esse trabalho que dá sustentação para o que eu vou projetar para o outro, para o mercado. Então, começamos, sim, pelo autoconhecimento, por definir todos aqueles aspectos que vão fazer diferença no que eu vou estar transmitindo para o outro, questões de comunicação, de tom de voz da minha marca, deixar tudo muito bem alinhadinho para que então eu consiga tomar decisões a respeito do meu posicionamento de forma coerente, assertiva, sem chegar nesses problemas que você mencionou. Por quê? Quando eu não tenho consciência disso, eu não entendo que determinada conduta, determinado posicionamento, mesmo que no impulso, ele pode estar prejudicando a minha marca de uma forma que talvez eu não vou conseguir reverter. Eu posso estar denegrindo a minha imagem e assuntos polêmicos, principalmente, hoje em dia muito mais, sim, nós temos que ter muito cuidado ao se posicionar. Questões religiosas, políticas, não é ficar neutro, não é você não se posicionar, mas é você nem tudo precisa ter um cuidado, você se posicionar, falado, mas talvez de uma forma lapidada, você pensar que impacto isso vai ter para a minha marca pessoal, que impacto isso vai ter para a minha reputação. Eu sempre digo, você tem total liberdade para se posicionar da forma que você desejar, mas você também precisa estar consciente daquilo que vem depois, né? Exatamente, do que vem junto. Porque eu posso pagar um preço caro pelo posicionamento que eu decidi ter, e isso pode fazer com que a minha trajetória profissional tome outro rumo, como, inclusive, cancelamento da minha possibilidade de atuar profissionalmente, né? Complicações com conselho, e isso tudo está relacionado à exposição de pacientes, a promessas milagrosas, a posicionamentos com fatos polêmicos que são muito extremistas. Então, nós temos que ter essa percepção do mundo de uma forma mais geral e não apenas daquilo que faz parte
do meu mundo, que está ali girando ao redor do meu umbigo, do meu pensamento, da minha opinião, porque se eu me colocar como eu vou falar, eu vou me comportar desta forma, eu sou assim, isso faz parte da minha personalidade, eu sou autêntico, né? Que a autenticidade, ela vem sendo usada muito como desculpa, inclusive, Perfeito. para aspectos negativos da nossa marca. Eu preciso estar ciente de que a cobrança pode vir, e esta cobrança pode ser pesada e pode mudar totalmente a rota. O negócio, exatamente, né? Custar a minha profissão, custar o meu negócio, custar aquilo que eu planejei para uma vida toda. É verdade. Sabe que antes de olhar para essa questão de performance, visibilidade, né? Eu gosto sempre de trazer esse olhar mais para trás, né? Volta para trás, porque é bem isso que tu traz. Se a gente não tem uma clareza, né? Se a gente não tá muito bem alinhado, o que tu é, o que tu não é. Valores não é só aquilo bonito lá na parede, não. Ela realmente serve para ser cumprida, né? Um direcionamento. A gente se perde no meio do caminho. E aí é muito fácil pegar atalhos que muitas vezes não são os nossos, mas que, porque a gente viu que fulano fez, que deu tal resultado, vou tentar aplicar também. De novo, volta muito para a questão do ruído, né? Quando a gente fala ruído, o que seria isso? São aquelas percepções negativas que o teu cliente vai tendo do teu negócio, sendo que tu às vezes não quer comunicar aquilo ali, mas por conta de não estar bem alinhado, ele vai ter essa percepção, né? E a reputação, ela é algo assim, tu leva 20 anos para construir e apenas 1 minuto para destruir tudo, né? Exatamente. Então, principalmente nessa era de viralização, né? Que tá viralizando muita coisa e na polaridade que a gente tá vivendo também, né? Será que tu realmente precisa se posicionar? Eu tenho uma visão assim, Bruna. Política e religião, me posiciono somente para os próximos. Não tá escrito lá numa ética do Instagram que tu tem que fazer um conteúdo sobre isso. Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm o discernimento de entender que tu tem uma opinião diferente, mas a gente não vai brigar porque tu pensa diferente de mim, né? Percebo que muitos não têm esse discernimento e aí acaba gerando um transtorno enorme, né? Então, assim, que jogo que tu quer jogar? Tem que pensar muito nisso, né? Anos para se destruir numa coisa que daqui a pouco é tão fútil, né? E que nem vale tanto a pena assim, né? Exato. Então é o que eu sempre digo, que a gente precisa se policiar para sempre pensar antes de qualquer decisão a ser tomada relacionada à nossa marca pessoal e à nossa trajetória profissional. Isso faz sentido para o profissional que eu quero ser? Exato. Isso faz sentido para a forma como eu desejo me projetar no mercado? Se isso não fizer sentido, pensa 2 vezes. Respira, conta até 3 e repensa se realmente vale a pena fazer aquele comentário, aquela postagem, aquele, não só na internet, né, presencialmente também. Então, sempre pensa, será que isso faz sentido para o que eu quero ser ou para o que eu quero manter? Porque esse é outro ponto importante, Miriam. Muitos profissionais conseguem dar aquela largada, sabe? Um posicionamento desenhado, alinhado, conseguem, então, resultados positivos, conseguem alcançar a diferenciação da sua marca no mercado. Mas essa não é a parte mais difícil quando a gente fala de gestão de marca. A parte mais difícil, na minha percepção, é você manter aquilo que você construiu, aquilo que você alcançou. E é onde muitos profissionais se perdem. Por quê? Porque quando você atinge um nível de diferenciação, os resultados aumentam, a tua visibilidade aumenta, o teu sucesso, a tua fama aumenta. E aí é muitas vezes onde o ego se perde, onde as métricas de vitrine fazem com que você se perca, que você deixe a ética de lado, com que você passe a adotar muitas vezes estratégias que vão te colocar um pouquinho mais à frente, mas que podem deixar de lado aqueles valores que até então deveriam ser inegociáveis. Então, quando nós conseguimos atingir o posicionamento que nós buscamos, que a gente consiga ter maturidade para entender que a nossa
Marca, ela precisa de uma gestão constante. Nós nunca vamos alcançar a totalidade do desenvolvimento da nossa marca. Agora, eu fiz tudo que eu precisava fazer, a minha marca já é conhecida no mercado, eu já sou uma referência na minha área de atuação, acabou, não preciso mais investir. E aí que está o grande erro, porque como tudo muda, a nossa marca muda também, precisa acompanhar essas mudanças e precisa entender que a nossa essência precisa acompanhar a nossa evolução. E a partir do momento que eu me perco nisso, eu corro grandes riscos de entrar em declínio. E a marca pessoal que entra em declínio, ela tem uma dificuldade gigantesca de voltar a se inserir no mercado como uma referência, como uma autoridade, e muitas não conseguem. Não consegue. Muitas são eliminadas por completo. Então, eu preciso pensar o que é que eu quero para minha marca, o que é que eu quero para minha trajetória, e não me deixar influenciar, iludir, me deixar levar pelas métricas de vaidade. É verdade. Não, ótimas colocações, Bruna. Acredito forte nisso também. E quando tu atinge um patamar, o teu cliente ele já espera um posicionamento teu, mas que seja alinhado com aquilo que tu tem defendido até então, né? E aí vai lá e defende uma coisa totalmente fora de contexto. E eu percebo que os consumidores também estão mais críticos nesse sentido. Muito. Tanto de marcas pessoais como propriamente de negócios, né? Quais são as bandeiras que tu tá levantando? Conecta comigo? Não conecta? Estava lendo um livro de gerações, né, para entender os comportamentos. E quanto a algumas que são mais resistentes com a questão da inteligência artificial, outras já compram mais a ideia, já avançam, né? Não vai roubar o emprego. E o mesmo se aplica para a questão da marca, né? Porque, sim, existe aquela resistência, né, da mudança, muito engessado, assim, mas a gente sempre foi assim, né? Mas, por outro lado, tem aquela questão assim, isso tá na moda, isso tá em alta, a gente precisa entrar nisso também. E aí, muitas vezes, a gente tem que ir lá e dizer, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não faz sentido aqui pro posicionamento que vocês construíram. Então, como tem essa linha também da gente olhar para aquelas que são muito resistentes à mudança e para aquelas que estão fazendo e não estão nem olhando para aquilo que é, de fato, a essência do negócio, né? Eu já falei isso em outros podcasts que eu participei e eu vou falar no teu também. Não é tudo que serve para todo mundo. E na área da saúde, isso precisa estar muito claro na cabeça do profissional. Então, as trends do momento, aqueles vídeos que viralizam, que são replicáveis, as dancinhas, as tendências, será que isso transmite para o meu cliente, para o meu paciente, a mensagem que eu desejo? Ou será que isso vai descredibilizar a minha marca? Eu posso até aumentar, por exemplo, o número de visualizações do meu vídeo na rede social, mas e para quem realmente importa, para aquele que influencia diretamente no meu resultado profissional? O que é que ele vai interpretar a partir disso? Então, não é tudo que serve para todo mundo e nós precisamos pensar sempre como é que o meu cliente, como é que o meu público principal, e aí quando eu falo cliente, eu não estou falando apenas no cliente pagante, eu estou falando naquele ou naqueles que influenciam diretamente no meu resultado profissional. Como é que eu quero atingir ele, como é que ele vai me interpretar a partir deste posicionamento que eu estou tendo. Isso acontece muito forte, essa desconexão em quem quer atender o público A, né? Aí tá lá, tem que ir. Porque assim, né? Desenha, esse é o meu público ideal, é pra aqui que eu vou vender, né? E aí tu vai lá olhar pra parte de como que tá comunicando, né? Então, os diferenciais, porque a gente também tem que deixar claro que se a gente quer atender o público A, não vai poder ser uma experiência como num posto de saúde. Muito, né? Nada contra os postos, mas a gente tem que entender que, né, tem que elevar o padrão ali, porque ele já espera isso, né? E aí tu vai lá fazer um conteúdo com uma caixinha de pergunta num fundo verde atrás, querendo conversar com esse público. Não vai conectar. Ai, Miriam, tem que se transformar num personagem só de gravata. Olha, até diria que em alguns casos vai de terno mesmo, porque se tu quer atingir aquele público, não significa que tu tem que ser engessado, sabe, Sim. Bruna? Essa é a percepção que eu tenho, né? Mas tu tem que estar alinhado com quem tu quer atingir.
Porque aquela pessoa ela não certeza. vai se conectar com uma pergunta com fundo verde atrás. Sim. Então, acho que também tem disso, sabe? Muito falam assim, né? Começa com o que tu tem e tudo mais. E eu defendo, porque de alguma forma a gente tem que começar. Nós também não tivemos as melhores ferramentas quando iniciamos, né? Mas aos poucos, assim, ok, começa. Mas aos poucos vai olhando pra como tu tá sendo percebido, né? E que tu trouxe também na tua fala. Às vezes a arrogância, né? Ali na questão da, eu sou autêntico, né? Será que tu tá sendo autêntico mesmo, né? Ou tu só tá sendo arrogante ali porque o outro tá te trazendo uma ideia que tu não tá aceitando muito bem, né? Exato. Então, cuidar um pouco pra esse aspecto, assim, porque senão não vai ter o resultado que busca. E aí, de novo, não é que o digital não funciona, é porque tu tá comunicando errado. Eu penso, Miriam, que até esse é um recado bem importante para os profissionais da saúde que estão nos assistindo, que um passo atrás de pensarmos sobre esta coerência de posicionamento para o público que eu quero atingir, eu preciso pensar na promessa da minha marca. E ao pensar na promessa da minha marca, eu também preciso pensar nas condições de entrega que hoje eu tenho. Porque o que nós percebemos? Alguns profissionais investindo muita energia em elaborar uma promessa perfeita de marca, de entrega, e se preocupando pouco com a qualidade de fato da sua entrega. Verdade. E aí nós temos a pior incoerência, que é entre promessa e entrega, e que faz com que qualquer cliente corra da tua marca e que não sustente a tua marca no mercado. Então, pensar sobre quais são as condições de entrega que eu tenho e elaborar uma promessa de marca coerente para que o teu cliente não saia insatisfeito é um dos pontos chaves para manter a tua marca sustentável no mercado. Então, eu sempre digo, seja modesto na promessa e deixe para usar na entrega. Por quê, Miriam? Quando nós nos frustramos com aquilo que nos foi prometido, é tão ruim, né? Tu pensa, nossa, eu esperava tanto disso, ou eu esperava não tanto, mas o mínimo que me foi prometido, e aí você tem uma experiência mediana, ou até menos do que mediana. Então, invista na qualidade da tua entrega, naquilo que você vai conseguir superar as expectativas do teu cliente e não encantá-lo apenas para fisgar como cliente, como dizem, para passar o cartão, porque ao passar o cartão apenas está iniciando o processo. Então eu preciso pensar muito mais no processo pós-compra, no processo pós-pagamento, para que eu consiga então fidelizar esse cliente, esse público da minha marca e então ter uma longevidade. Exatamente, é isso. É o que vai fazer você perpetuar o negócio, é o pós, é tudo que acontece depois que ele passa o cartão, né? Exato. E faz todo sentido, assim, a gente pensar nessa construção, porque muitas vezes, assim, eu quero captar mais clientes, né? Eu quero captar, ter mais visibilidade, a escala, muito se fala sobre isso. Mas aí você não consegue dar atenção pro teu cliente, você não consegue tirar uma dúvida mínima que ele tem, você atende rápido, já olhando pro relógio, pensando que já precisa encerrar para passar o outro paciente. Exato. E aí? Até que ponto vale a pena aumentar expressivamente o número e a qualidade ir por água abaixo? E é o teu cliente, tratando bem ele vai te apresentar pro próximo, né? Então, sim, a gente precisa, antes de querer expandir, olhar pra dentro, né? O que tu tá fazendo ali. Exato, você trouxe algo muito importante, Miriam, que sim, né? Todos os tipos, as estratégias de marketing são extremamente importantes hoje, mas ainda o boca a boca, aquela indicação de quem já consumiu um serviço teu, de quem já comprou um produto teu, de que teve uma boa experiência, de que teve algo diferente do que vinha encontrando no mercado, isso faz uma diferença enorme. A gente sempre precisa pensar na nossa experiência no dia a dia. Quando você conversa com alguém que já consumiu um serviço que você está querendo comprar, que já foi em um restaurante, por exemplo, que você está pensando em ir pela primeira vez. Quando você tem um retorno positivo de alguém que já consumiu aquilo, que já teve contato com aquela marca, você vai com uma segurança maior. Sim. E com a marca pessoal acontece a mesma coisa. E o contrário também.
Quando os comentários negativos começam a se acumular, quando as percepções negativas pós-compra, pós-aquisição daquele serviço, começam a se acumular e se disseminar. Então, eu estou pensando em comprar uma mentoria da Miriam, mas eu ouvi alguns comentários, alguns ruídos, algumas conversas de quem já foi mentorado dela, de que talvez a entrega não é tão qualificada, não é tão consistente quanto a promessa. Vou pensar um pouquinho melhor, Sim. sabe? Vou buscar outros profissionais para comparar, para então tomar a minha decisão. Eu deixo de ter a segurança da Miriam ser a minha primeira opção. Sim, a gente tem que estar próximo, né? Atento a feedbacks. E eu acredito que o ego, a linha do ego nesses aspectos, ela é altíssima, né? Porque é difícil de tu olhar. Ninguém gosta de gerar. E aí tu olhar pra isso é horrível em alguns casos. Mas assim, errar faz parte do processo. Faz. E a gente é no erro que a gente aprende. Uhum. E eu sempre penso que assim, Bruna, quando alguma coisa dá errado e o teu cliente traz isso pra ti, é uma oportunidade incrível de melhoria dentro do teu negócio. Porque a pior coisa que tem é tu encerar uma parceria e tu não saber o motivo. E ele falar na rua o motivo e não falar pra ti. Aí tu vai melhorar o quê? Exato. A gente só melhora o que sabe, né? Então, sim, se faz necessário a gente ter essa proximidade e realmente fomentar isso dentro do negócio, porque daí não é você falando da tua marca, é o teu cliente falando, né? Tu cria uma comunidade de fãs, de pertencimento, né? Então é muito válido isso. Exatamente, Miriam. Esse é um ponto de vista que eu defendo muito. Eu sou muito adepta de cultivar, então, uma qualidade do meu trabalho para que o meu público fale do valor que o meu trabalho tem, que na minha percepção vale muito mais do que eu ficar me autopromovendo em excesso, declarando o valor do meu trabalho, querendo me colocar num pedestal, por exemplo, e talvez o público não ter essa percepção toda. E para isso, existe uma estratégia muito interessante que é a gente nivelar, que é simples, mas que precisa, então, como você disse, ter a maturidade de estar pronto para receber feedbacks tanto positivos quanto negativos. Mas eu buscar por esse nivelamento da minha autopercepção e da percepção que o público tem perante a minha marca. Exato. E aí nós temos 3 possibilidades de agrupar os profissionais. 2 delas são prejudiciais e uma única é positiva. As 2 prejudiciais é, então, o profissional que ele se percebe com um valor menor do que o mercado, do que o cliente percebe que ele tem, Sim. principalmente de potencial de entrega. Sim. E o outro grupo prejudicial é aquele profissional que se percebe com um valor maior do que de fato ele tem, do que de fato a entrega dele tem. Então, os 2 grupos são prejudiciais porque eles te limitam. Porque você, ao não se perceber com valor, você abraça menos oportunidades, você se expõe menos, você prefere ficar nos bastidores, você não gosta dessa exposição, dessa interação e várias outras questões que vêm junto com isso. Então, você se esconde e as oportunidades não vão vir te buscar. É verdade. E o outro grupo é também prejudicial, por quê? Porque eu já estou mega desenvolvido. Eu já atingi o ápice do desenvolvimento. Eu já estou lá no cliente high ticket. Eu não preciso mais buscar tanto pelo desenvolvimento. Eu já fiz vários cursos, eu já fiz várias formações. Eu já estou pronto. E isso também limita o profissional, porque daqui a pouco o pronto vai estar desatualizado. É verdade. E nós temos o grupo que então seria o desejável, que é aquele que busca por essa percepção do mercado, que busca por essa percepção do seu cliente, para então nivelar a sua entrega com aquilo que o público espera, com a expectativa, e consegue ajustar a rota quando necessário, consegue qualificar ainda mais aquilo que já está qualificado. Mas esse grupo, esse
perfil de profissional com este equilíbrio, infelizmente, é o menor. O que nós mais encontramos são os grupos prejudiciais. É verdade. A gente tem que se manter humilde no processo, né? E entender que a gente nem sempre vai estar certo, que vão ter novas visões, aceitar elas. E no cargo de líder, né? Foi um grande desafio desde o ano passado, porque eu tenho uma equipe que está longe, né? Não está perto. E muitas vezes trazerem percepções muito diferentes das minhas. E mas eu não vejo assim. Mas aí a vozinha lá dentro, né? Miriam, relaxa, deixa a pessoa trazer o ponto de vista dela. Tudo bem se tu não concordar, mas tem que trazer, né? Então a gente fazia essa autogestão, essa autorresponsabilidade e se manter humilde, né? E, Bruna, quem tá performando mais, tá muito acima, vai olhar pra ti, só que tu tem que ser humilde pra isso. Chegar lá e perguntar como tu tá fazendo isso. Porque às vezes é um ajustezinho de rota pequeno ali que já vai te trazer um outro resultado. Então tu não precisa ficar batendo cabeça, porque eu sei demais, não vou pedir ajuda. Ou eu vou parecer pequeno pedindo ajuda. Nossa, é um ato de coragem, porque a pessoa ela vai te encaixar e tu vai andar muito mais. Só que a gente tem que se manter humilde, né? Exatamente, que não sabemos tudo e nunca vamos saber, e essa nem é a pretensão, né? Nós precisamos saber naquilo que nós queremos ser bons, investir naquilo, e o que a gente pode delegar, o que a gente pode pedir ajuda, a gente faz, para que então a gente consiga de fato ser bom em uma área ou em algumas áreas. E não querer abraçar tudo, porque esse abraçar tudo é desumano, ninguém dá conta. É verdade. Bruna, mais um ponto antes da gente encerrar que eu queria conversar contigo. A gente falou muito sobre marca pessoal, né? Mas também a gente sabe que chega um momento em que a gente precisa desassociar da nossa marca pessoal e levar ela para a marca do negócio. Porque, de novo, bem como tu traz, se a gente quer abraçar tudo, chega um momento em que fica ali preso na operação, né? Então, quando é o momento e como que fazer esse processo? Então, Miriam, acredito que isso tem muito a ver com o tamanho do teu negócio, com a expansão do teu negócio. Quanto menor, mais fácil é de você tentar ter o controle de tudo e você deixar com que a tua cara seja a única cara do negócio. A única marca que influencia, a única marca pessoal que influencia na marca do teu negócio. Mas à medida que o teu negócio vai crescendo, que a tua equipe vai expandindo e que mais pessoas além de você vão tendo contato com o teu público, com o teu cliente, independente da área que nós estivermos falando, eu preciso ter muito cuidado com a marca pessoal do meu time também, desses colaboradores, e trazer para a cultura do meu negócio aquilo que eu acho que é imprescindível enquanto marca pessoal para entregar para o meu público e assim refletir na marca do meu negócio. Porque o que nós encontramos muito hoje nas mais diversas áreas aí do mercado? Profissionais que estão lá na ponta, em contato com o cliente, denegrindo drasticamente a marca de um negócio que foi muito pensado, que foi muito planejado, que teve muito investimento. Então, é um desequilíbrio, é uma incoerência entre o que o dono do negócio quer transmitir de mensagem e o que, de fato, o colaborador que está lá na ponta, em contato com o cliente, está transmitindo. E isso acontece em mínimos detalhes, não apenas em grandes fatos. Por exemplo, em uma resposta inadequada pelo WhatsApp, em um atendimento telefônico que você percebe que a pessoa ou está irritada ou não está dedicada o suficiente para te ajudar, para resolver o teu problema, ou aquela ausência de resposta, que isso tem acontecido muito comigo nos últimos tempos, e acredito que quem está nos assistindo, que vende serviços dos mais diversos tipos, quando você precisa contatar alguém para apresentar o teu trabalho, para oferecer um serviço, ou até mesmo um produto, e essa resposta não vem, você não é obrigada a comprar o meu serviço.
Mas você, pertencendo a um negócio que não é teu, você é minimamente obrigada a me responder. Sim. A levar a marca do negócio que você faz parte para o patamar das marcas diferenciadas. Então, acho que a principal preocupação hoje de um empreendedor, de um empresário, é entender como ele vai fazer com que a forma que ele deseja que o seu negócio seja lembrado no mercado competitivo chegue na consciência do seu time, do seu colaborador, para que esse time transmita isso para o seu público e olhe para a sua marca pessoal de forma coerente, então, com essa mensagem que precisa ser transmitida. Perfeito. Processos, alinhamentos, né? Alinhamento, cultura. Exatamente, são fundamentais. E independente do ramo, né? Como eu disse, isso serve para os mais diversos tipos de negócio. Nós estamos aqui hoje falando com um foco maior na área da saúde, mas isso serve para todos os teus clientes, para diversas áreas. Mas pensa na área da saúde, onde nós temos, na grande maioria das vezes, pessoas em adoecimento, com uma instabilidade emocional, buscando por ajuda, precisando de ajuda nas mais diversas faixas etárias. É aquele paciente idoso que talvez veio do interior para receber um atendimento na cidade maior, que não sabe se deslocar direito, que o hospital é grande, que o serviço de saúde é um pouco mais complexo na sua estrutura física. Então, que a gente tenha essa sensibilidade de entender que eu estou ali, sim, como uma pessoa, mas que eu faço parte de um negócio e que eu preciso pensar qual é a impressão que este paciente, que este cliente vai levar deste negócio a partir do atendimento que eu estou oferecendo. Exatamente. E é aí que entra a pegada que hoje nós estamos desenvolvendo, graças a Deus, com alguns serviços de saúde que já estão abrindo o olhar para isso, que é do quanto a marca pessoal do seu colaborador impacta na marca do teu negócio, nos resultados que você alcança com o teu negócio. Então, hoje, desenvolver o colaborador, tanto em aspectos técnicos quanto aspectos sociocomportamentais e olhando muito para a marca pessoal, não é preparar o teu colaborador para o concorrente, para ele voltar para o mercado de trabalho. É você preparar ele para que ele entregue muito mais e muito melhor para o teu cliente, fidelize e faça com que o teu cliente seja um propagador da tua marca. Perfeito. A mudança da mentalidade, né? Mudança Porque tem da muitos mentalidade. que também pensam, eu vou treinar para ele sair. E, na verdade, tu tá treinando para melhorar o que tu já construiu até ali, né? Exato. E essa mudança de mentalidade, Miriam, ela também precisa acontecer no colaborador. Porque nós encontramos muitos profissionais que fazem parte de instituições e que têm aquele pensamento limitado de que por que eu vou fazer mais se eu estou entregando para o dono da empresa? Se eu estou enriquecendo o dono do negócio, mesmo que aquele negócio não tenha um único dono ou não tenha um dono de fato, mas é um pensamento que se tem. Por que eu vou investir na minha marca pessoal se eu não sou reconhecida pelo meu chefe, pelo meu gestor? Então, é essa limitação de mentalidade que acaba fazendo com que o colaborador, com que o profissional se esconda atrás da marca do negócio que ele trabalha, que ele não se torne um profissional conhecido, reconhecido, lembrado dentro da sua área de atuação. E se acontecer qualquer coisa que ele precisar voltar para o mercado de trabalho? Uma demissão, ou até mesmo por vontade própria, esse ambiente não faz mais sentido, eu vou voltar para o mercado, eu vou buscar por uma outra oportunidade. Como que eu cuidei da minha marca pessoal nesse tempo? Verdade. Como que hoje eu sou percebido no mercado competitivo? Se a empresa não está te valorizando, o mercado está. Alguém está vendo o teu trabalho, né? A gente se você se fizer perceber. Exatamente. Perfeito, Bruna. Nosso papo tá muito bom. Ótimo! Muitos insights. E, Bruna, pra gente encerrar, conselhos custam caro, mas eu gostaria que tu trouxesse uma sugestão, né? Para todos, mais ênfase, claro, no profissional da saúde, né? Porque
precisávamos falar dele, tu tem muita experiência disso, né? Mas sim, todos os profissionais que querem começar a pensar nesse posicionamento, na sua marca pessoal, se tu tivesse que dizer assim, vai por aqui que é o caminho, o que tu diria para essa pessoa? Primeiro ponto, entender que mesmo na área da saúde, onde a gente traz tanto o peso da humanização, a importância da humanização para a nossa entrega profissional, que mesmo na área da saúde, nós precisamos nos reconhecer como uma marca e olhar para essa marca como algo que pode ser gerenciado para então ser melhorado. Não é manipular uma marca, é melhorar uma marca. Então, que a gente se reconheça como uma marca, que a gente faça a gestão desta marca e consiga se posicionar com assertividade e intencionalidade de acordo com os objetivos profissionais que nós temos. Não existe mágica, não existe receita de bolo, existe estratégia, existe consciência, existe coerência. E a partir do momento que eu tenho esta consciência de que eu sou uma marca e de que eu posso melhorar enquanto marca, os resultados melhoram. Perfeito. Coerência é a chave de todo o negócio. Exatamente. Muito bom. Bruna, muito obrigada pela nossa agradeço. Conversa. Foi muito legal, a gente construiu um papo muito bacana e enriquecedor. Tenho certeza que trouxe muitos insights para quem está aqui nos acompanhando. Que bom, muito obrigada pela oportunidade. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal. E se for pelo YouTube, já se inscreva para não perder nenhum episódio. Muito obrigada.